Era uma manhã clara de abril. Em poucos minutos, a rotina estudantil se transformou em um pesadelo. O mundo nunca mais olhou da mesma forma para suas escolas. Esse é o relato do massacre de Columbine. O que aconteceu, quem eram os autores, como o plano se desenrolou, as revelações que mudaram políticas, polícia e a cultura. Eu sou o Luiz Bamon e seja mais do que bem-vindo ao Dossiê Sombrio, e este é um episódio em que tentaremos entender a tragédia por trás dos números. E se você também gosta de entender a verdade por trás dos crimes famosos, já deixe seu joinha, se inscreva e ative o sininho, pois isso ajuda imensamente no crescimento do canal, fazendo o YouTube levar para mais pessoas. Agora, vamos ao caso. No dia 20 de abril de 1999, a escola Columbine High School, em Littleton, Colorado, um campus do subúrbio americano, com corredores conhecidos, salas de aula familiares, alunos que se prepararam para o almoço e o fim de mais um semestre, tornou-se palco de um episódio que ressoaria no tempo. O massacre chocou os Estados Unidos e o mundo. Naquela manhã, Clara escondia uma tensão invisível, gestando um plano cujos autores se apresentavam disfarçados de rotina e normalidade. Os responsáveis, Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17, dois estudantes do ensino médio que, sobre a faixa de adolescentes, como tantos outros, prepararam por meses uma combinação letal de armas, explosivos improvisados, frustrações e ideações violentas. Naquele dia, a dupla entrou na escola armada, deixou uma marca de terror, inicialmente 13 mortos, 12 estudantes e um professor e várias dezenas de feridos. Harris e Klebold tiraram as próprias vidas no local. Com o passar dos anos, os números de vítimas ligadas ao ataque foi aumentando. Ao menos em alguns relatos, sobreviventes gravemente feridos acabaram sucumbindo às complicações médicas atribuídas aos ferimentos de 1999. Eric havia nascido em 9 de abril de 1981 em Wichita, Kansas, filho de Wayne e Kate Harris. A carreira militar do pai fez com que a família se mudasse várias vezes antes de se instalar em Littleton em 1993. Em Columbine, Harris mostrou traços que chamaram a atenção após o massacre. Segundo as investigações, possuía amplas ambições de poder, tendências de controle, uma misantropia latente, descrito por peritos como psicopatia no sentido clínico e motivado por desejos de destruição em massa. Embora muitos relatos iniciais o retratassem como um forasteiro conectado a subculturas marginais, cheio de trench coats e simpatias góticas, investigações mais detalhadas mostraram que essa versão era imprecisa. Harris fazia parte de atividades escolares, por exemplo, ele participou de jogos de equipe de futebol no início, mostrou facilidade com computadores, integrava a Rebel News Network da escola, e ele também era amigo de Klebold desde a época da Ken Carey Middle School. Nos diários e gravações deixados pelos autores, Harris expressava a ideia de que sua própria morte era aceitável se viesse acompanhada de destruição máxima dos outros. Eu sou um deus, teria escrito, não como expressão de divindade benevolente, mas em delírio de superioridade e desprezo pelo mundo dos outros. Já Dylan nasceu em 11 de setembro de 1981 em Lakewood, Colorado, filho de Thomas e Susan Klebold. A família vivia em situação socialmente confortável. O pai era geofísico, a mãe trabalhava com pessoas com deficiência. Desde menino, Dylan foi considerado inteligente, participante de programas para alunos superdotados, gostava de tecnologia, jogos de computador e estava envolvido com som e vídeo na escola. Contudo, diferentemente do que muitos relatos superficiais sugerem, Klebold não era simplesmente um solitário absoluto. Tinha amigos, participava de atividades extracurriculares, era visto por colegas como quieto, interno, mas não completamente isolado. A questão é que seus escritos internos, Dylan expressou uma tristeza profunda, um desejo de morte, uma existência mais miserável na história do tempo, escreveu em certa ocasião. Em muitos aspectos, ele parecia como o oposto complementar de Harris, não um mentor hipócrita do plano, mas quem absorvia mais a dor emocional, quem parecia estar em busca de um sentido de aceitação. Eric Harris e Dylan Klebold não eram apenas companheiros casuais, tornaram-se cúmplices imensos em uma jornada de planejamento homicida. Eles se conheceram já na Ken Carey Middle School e vincularam-se por interesses em comuns, computadores, videogames, experimentos, cultura alternativa e mais pela construção de um mundo interno corrosivo. Um fato importante, muitos mitos iniciais afirmavam que eles faziam parte do grupo chamado Trench Coat Mafia, que eram os isolados, loners, permanentemente à margem da vida escolar. Porém, segundo reportagens do The Washington Post, essa caracterização está incorreta. Harris e Klebold tinham amigos, interagiam, trabalhavam meio período, tinham rotina. Em outras palavras, eles não eram estrangeiros absolutos, o que torna sua radicalização ainda mais complexa. Não simplesmente
somente vítimas de bullying extremos, nem completamente desconectados socialmente. Na preparação para o ataque, Harris ocupou o papel de idealizador e instigador. Detestava a autoridade, cultivava ódio contra aquilo que considerava vazio, popular demais, frívolo. Klebold, por outro lado, seguiu esse caminho, seja por desejo de aceitação de êxtase mórbido ou de vingança contra si mesmo e contra o mundo. Juntos traçaram planos que incluíam bombas, rifles, pistolas e a destruição do local onde atuavam como estudantes. A Columbine High School era parte de uma comunidade de classe média suburbana, a poucos quilômetros de Denver. Alunos chegavam para assistir às aulas, participar de clubes, se prepararam para a graduação. Segundo relatos, a escola tinha medidas de segurança normais para a época, principalmente voltadas para infrações leves, não para tiroteios em massa ou bombas caseiras. Naquela manhã de 20 de abril, nada aparente indicava que algo aberrante se aproximava. Alunos se distribuíam pelos corredores, se dirigiam para o almoço, professores preparavam quadros negros, os agentes da patrulha pode-se esperar que a rotina se mantenha, mas Harris e Klebold já tinham mochilas com armas, duffel bags com explosivos, rotas ensaiadas e mapas internos. A banalidade daquele cenário reforçou o choque, a tragédia irrompeu exatamente onde se achava seguro. A verdade crua é que Harris e Klebold personificavam múltiplos paradoxos. Jovens de famílias funcionais, com recursos, acessos e atividades, ao mesmo tempo carregavam frustrações profundas, ideação violenta, desejo de dominar ou de morrer. A rotina deles, emprego de meio período, participação em atividades escolares, conexões com amigos, ampliou o impacto emocional. Eles não eram os outsiders absolutos que a mídia rapidamente retratou. Essa dissonância aumentou a perplexidade pública. Além disso, o nível de cálculo e preparação que envolvia o plano superava o que muitos esperavam de uma explosão emocional adolescente. Explosivos preparados, cronogramas, vídeos diários, tudo isso indicava premeditação. O choque, portanto, não veio apenas da violência, mas da compatibilidade entre a vida escolar comum e a destruição planejada. Em resumo, Harris e Klebold eram protagonistas de duas histórias, a aparente contada pela rotina de adolescentes em uma escola americana e a oculta, construída em secretas horas de frustração, ira e desejo de autoridade. Quando as duas histórias se fundiram, emergiu um massacre que mudou para sempre a percepção de segurança nas escolas, a forma como a mídia abordava tais incidentes e a própria paisagem da violência juvenil contemporânea. O ataque à Columbine High School não foi um evento impulsivo, fruto de explosão emocional repentina, foi desfecho de meses de planejamento sombrio e persistente por Eric Harris e Dylan Klebold, marcado por uma escalada de preparação e armamento, transformou o mundo escolar e a rotina normal em um campo de destruição. Nos meses que antecederam o dia 20 de abril de 1999, Harris e Klebold acumularam armas e construíram artefatos explosivos em segredo, de acordo com o relatório da comissão do governador do Colorado. Após cerca de um ano de planejamento, durante o qual montaram bombas, praticaram um tiro com suas armas e alimentaram a visão apocalíptica de vingança, eles vieram à escola para concretizar seu plano. Eles criaram dezenas de bombas improvisadas, tubos de metal recheado com pólvora, cartuchos de CO2 com carga explosiva, coquetéis Molotov, além de tanques de propano de 20 libras convertidos em bombas. Um relatório aponta que cerca de 99 dispositivos explosivos de várias capacidades foram montadas. Além das bombas, Harris e Klebold reuniram armamento letal, rifles, espingardas encurtadas, pistolas semiautomáticas. Por exemplo, Harris tinha um rifle Hi-Point 995, calibre 9mm, mais uma espingarda Savage Springfield 67H calibre 12, cuja arma foi serrada para reduzir o cano e dificultar a detecção. Klebold portava uma pistola Intratec Tec DC-9 calibre 9mm e uma espingarda Stevens D311D calibre 12 cano duplo encurtado. O nível de modificação, canos cerrados, calibres escolhidos, carregadores de alta capacidade revela que eles buscavam eficiência letal, preparação técnica e vantagem no ambiente interno. Também carregavam facas, embora não haja evidências confiáveis de que as tenham usado durante o massacre. A intenção era devastadora. O plano central previa colocar duas grandes bolsas duffel bags contendo tanques de propano de 20 libras cada, combinada com bombas de tubo de gasolina e dispositivos de tempo na cafeteria da escola durante o almoço mais cheio, provocando uma explosão massiva que mataria ou feriria centenas de alunos. Harris e Klebold escolheram o horário e o local com precisão. O almoço A começaria por volta de 11h15, com centenas de alunos reunidos no refeitório. Eles pretendiam deixar as bolsas ali, voltar aos seus carros, então abrir fogo sobre quem fugisse da explosão e ainda acionar dispositivos nos veículos para matar socorristas, imprensas e equipes de emergência que chegassem ao local. Na manhã do ataque, os dois jovens chegaram cedo. Harris foi flagrado em vídeo de segurança de um posto de gasolina às 9h12, comprando um tanque de propano Blue Rhino. Eles mantinham mochilas com bombas, carregadores de armas e esconderam os dispositivos nos carros e na escola.
escola. No entanto, quando chegou a hora da explosão, as bombas na cafeteria não detonaram como planejado. As falhas de fiação ou de tempo impediram o efeito desejado. Com o plano de explosão massivo abortado, Harris e Klebold reagiram, deixaram os carros para trás ou os utilizaram como parte do plano secundário, deixaram a cafeteria e passaram diretamente à parte do tiroteio planejado, entrando na escola com armas e bombas menores, atirando, mudando a dinâmica de destruição em massa para uma escalada letal de tiros e terror. Os investigadores reconstruíram com base nos diários, gravações e inventários de armas e dispositivos feitos pelos autores. Harris mantinha um site pessoal com instruções de fabricações de bombas, eles ensaiaram rotas, testaram explosivos, compraram matéria-prima em lojas de ferragens e compensaram a falta de supervisão perceptível colando strike strips, raspadores de fósforos, nas mangas ou punhos das roupas para acender rapidamente os dispositivos. Os relatórios da polícia destacaram como parâmetro normalmente usado para monitorar adolescentes em risco não foram suficientes. Harris e Klebold conseguiram ocultar a escala de seus planos e sua armamentização da família, escolas e colegas. O que mais assusta, além das armas e bombas, é a clareza da intenção. Eles não apenas queriam matar, queriam causar terror e serem lembrados. Em seus registros internos, Harris expressava a vontade de detonar algo monumental. Klebold manifestava uma angústia existencial que encontrou no ato final uma saída fatal. A combinação armas, bombas e tempo configura um ato de terrorismo escolar antes que o termo estivesse tão amplamente em discussão. Quando o mecanismo das bombas falhou, restaram as armas e o massacre prosseguiu com violência calculada. Na manhã de 20 de abril de 1999, o dia começou como tantos outros no campus da Columbine High School. Estudantes trotavam pelos corredores, planejavam almoço, professores ajustavam slides e lousas, mas para Eric Harris e Dylan Klebold, aquela manhã era o dia. Meses de planejamento chegaram ao ápice. 3 carros, mochilas cheias, tanques de propano, explosivos caseiros, rifles cerrados, tudo estava pronto conforme o relógio se aproximava do horário do almoço. Eles fizeram suas últimas movimentações externas à vista dos outros, enquanto o campus seguia sua rotina inocente. Por volta das 10h30 às 11 horas, Eric e Dylan estacionaram seus veículos, levaram as mochilas, caminharam até o prédio principal da escola. O objetivo do plano, que levara meses para arquitetar em meio à movimentação dos alunos, os dois pareciam apenas mais estudantes indo à aula ou ao almoço, mas suas bolsas haviam tanques de propano de 20 litros, bombas tubo, cronômetros, detonadores improvisados, cujo destino era a cafeteria cheia e barulhenta. A ideia é explodir tudo no intervalo do almoço A, quando centenas estariam reunidos. Eles deixaram 2 grandes duffel bags no canto da cafeteria, cuidadosamente escolhidas para a máxima letalidade, e saíram para se posicionar ou esperar o detonador operar. Naquele momento, muitos alunos se perguntavam se aquilo era uma pegadinha ou uma quebra de rotina inocente, mas interiormente algo temia no ar, ainda que ninguém pudesse perceber. Eles retornaram prontos para o segundo ato. Contudo, o destino tinha um desvio. As bombas não detonaram conforme planejado. Problemas de fiação ou de cronômetro impediram que os tanques de propano explodissem como previsto, celebrando uma fumaça onde deveria haver chamas e tragédia total. Quando a falha tornou-se evidente, a dinâmica do ataque mudou, de explosão massiva para tiroteio direto. E a simples rotina escolar virou sangue e horror. Às 11h19, segundo a investigação oficial, os primeiros disparos foram ouvidos na entrada oeste da escola, junto às escadas que dão acesso à área de refeições e à biblioteca. Testemunhas nas proximidades ouviram uma explosão fraca, o que muitos interpretaram como um teste ou artifício de pegadinha escolar, até que o estampido de tiros rompeu o ar. 2 jovens em trench coats abriram fogo contra quem estava sentado na grama externa, próximo à entrada. Um dos sobreviventes descreveu como viu uma bola de fogo esbranquiçada e pensou: isso deve ser fake. Mais tarde ele percebeu que não era. Os alvos iniciais foram fortuitos, mas brutais. Uma estudante de 17 anos, Rachel Scott, e seu amigo sentados preocupados foram atingidos. O ataque havia começado sem alarde, no momento em que muitos ainda riam e conversavam. E assim se estabeleceu a atmosfera surreal. Isso deve ser um truque, é uma pegadinha, até a realidade se impor. Dentro da escola, os corredores se tornaram caos. Alunos correram, buscaram esconderijo, professores tentaram organizar evacuações improvisadas. Enquanto isso, Harris e Klebold caminharam próxima fase, a biblioteca, com suas armas calibradas e o plano ajustado. Por volta de 11h25, os 2 atiradores acessaram a biblioteca da Columbine. Foi ali que se produziu o nível mais intenso da tragédia. Mesas distantes, alunos refugiados, tudo virou alvo. Cerca de 10 vítimas foram abatidas nesse espaço em poucos minutos. As chamadas ao 911 começaram a se acumular, alunos em pânico, mãos de telefones
garçons cochichando que estavam debaixo de mesas, o vazio à volta, sangue na mão e o som de cada tiro gerando eco. Um deles gritava, chama a ambulância, corpos para todos os lados. Dentro da biblioteca, o tempo parecia dilatar-se. O relógio marcava 11h30, mas para quem estava ali eram anos de horror. Alunos que se escondiam entre as estantes ouviam disparos a curta distância, enquanto Harris e Cloverfield rapidamente efetuavam o que antes imaginava que faria a explosão, a falha dos tanques de propano que substituíram por tiros frios e calculados. Ao redor, o grito de Dates fique imóvel soava enquanto outros se encolhiam e rastejavam para o corredor de saída. A situação era indescritível. Enquanto a tragédia se desenrolava no interior, a resposta policial seguia procedimentos da época. Manter a contenção, reunir informações, esperar por equipes especializadas. A equipe da Jefferson County Sheriff Office chegou rapidamente, mas o protocolo vigente norteava estar fora do prédio até que a situação estivesse mapeada. Segundo relatórios, os primeiros agentes apenas se posicionaram externamente enquanto o massacre continuava interno. Por volta do meio-dia, poucos minutos antes do meio-dia, Harris e Klebold se auto-exterminaram na biblioteca, encerrando o cerco de 49 minutos desde o primeiro disparo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor no campus, que minutos antes era normal, agora repousava um palco de morte. O atraso de entrada no prédio causou enorme controvérsia posteriormente. Havia relatos de vítimas expostas, feridos graves aguardando socorro, enquanto a polícia ainda preparava a operação. A tensão entre esperar e agir tornou-se um dos pontos centrais das revisões policiais pós-Columbine. Com a entrada das equipes de resgate e polícia, iniciaram-se busca em cada sala, evacuações controladas, transporte de vítimas, alterações nas rotas de acesso ao campus e isolamento da cena. Para muitos alunos e professores, a infância se encerrou ali. No mundo lá fora, a cobertura televisiva explodiu, câmeras ao redor de Littleton, entrevistas com sobreviventes que tremiam, pais angustiados, jornalistas tentando decifrar o inexplicável. A investigação começou imediatamente, diários, gravações, as basement tapes de Harris e Klebold, evidências de explosivo, tudo virou pista. O campus virou cena de crime caótica e congelado ao mesmo tempo. E além dos corpos e das feridas, ficou uma pergunta que ecoa. Mano, por quê? Na semana que se seguiu ao fatídico 20 de abril de 1999, o mundo observava atônito enquanto investigações sobre o massacre da Columbine High School começava a se estender por corredores da escola. Lares dos culpados e páginas de jornais. Mas antes que a polícia e os peritos pudessem reunir todo o quebra-cabeça, uma enxurrada de explicações simplesmente tomou espaço. Era bullying, eles eram góticos, eles faziam parte do tal Trench Coat Mafia, foram influenciados por videogames violentos ou música sombria. Essas versões iniciais, alimentadas pela urgência da imprensa em entender o incompreensível, moldaram a narrativa pública, mesmo que, conforme o tempo mostrou, fossem em grande parte erradas ou insuficientes. Logo depois do atentado, os repórteres correram para colher depoimentos, imagens, nomes, ligações, e num instante a história tomou forma. Dois jovens excluídos socialmente, de casacos longos, os trench coats, tinham explodido a escola por vingança contra os populares. Essa narrativa oferecia uma explicação simples e reconfortante para uma população atônita. A mídia estampou capas, fez especiais, questionou professores, vizinhos, pais, e a cultura do porquê foi construída mais rapidamente do que a do como. Logo começaram a surgir artigos afirmando que Harris e Klebold tinham sido severamente intimidados, que a discriminação social era seu principal motivo. Contudo, conforme o estudo da Universidade de Purdue destacou, a cobertura da mídia alimentou uma cultura de medo, ainda que os fatos mostrem que as escolas eram mais seguras do que pareciam. Com o avanço da investigação, acesso a diários, gravações, materiais digitais deixados por Eric Harris e Gina Klebold, e com a atuação de jornalistas como Dave Cullen com o seu livro Columbine de 2009, começou-se a desmontar essa versão superficial. Cullen mostrou que a máfia dos trench coats era uma construção da imprensa e não um grupo estruturado que articulava planos de massacre dentro de escolas. O bullying, embora presente em muitos relatos dos estudantes, não explicava só por si o nível de preparação, o armamento, os explosivos e o desejo explícito de Harris de causar o maior massacre de escolas da história dos Estados Unidos. A investigação policial constatou que Harris havia escrito em seus arquivos que a morte era agradável se viesse com o espetáculo, e Klebold escrevia que sentia uma pressão constante de ser o mais miserável da história. Essas mensagens evidenciavam intenções que ultrapassavam o simples ato de vingança. Enquanto os investigadores escavavam evidências, a mídia amplificava a história, muitas vezes com imprecisões. Um estudo da Purdue registrou que nas 4 semanas após Columbine, a mídia nacional dedicou mais de 700 transcrições à cobertura
cobertura, e que a narrativa moldada pelos veículos fez com que a causa do tiroteio parecesse mais significativa do que o próprio ataque. Muitas das teorias iniciais foram alimentadas por esse fogo cruzado de imprensa sensacionalista que se apoiava em testemunhos precipitados e rumores. Por exemplo, que Harris e Klebold visavam exclusivamente os jocks, os atletas populares, ou que o massacre foi impulsionado por músicas de heavy metal ou de videogame. Bom, se fosse por isso, eu teria causado diversos massacres. Mas nunca passou pela minha mente, algo assim. Cullen e outros especialistas refutam essas simplificações. Eles não mataram por serem góticos, mataram porque queriam ser notados, queriam destruir, queriam fama e vingança. A investigação oficial e as análises de Cullen estabeleceram que o plano envolvia bombas de propano, rifles, pistolas, duffel bags, não apenas uma reação impetuosa, mas uma conspiração vivida por meses. E só então emergiu o quadro de dois jovens cujo relacionamento simbiótico permitiu a convergência de traços distintos. Harris com tendências psicopáticas, de tipo psicopata, calculador, manipulador, com fantasia de dominação. Klebold com depressão profunda, autodepreciação, ideação suicida. E juntos a combinação se tornou letal. Além disso, as investigações mostraram o fenômeno de efeito Columbine. Um aumento em ameaças escolares nos dias seguintes. Em Pensilvânia, por exemplo, foram relatadas 354 ameaças de violência em 50 dias após o ataque, mais do que se esperava em um ano normal. Esse dado alertou para a influência da cobertura midiática e para o risco de imitação, não apenas o evento em si, mas a sua exposição amplificou o problema. Por que importa que muitas teorias iniciais estivessem equivocadas? Porque errar o motivo pode impedir a prevenção adequada no futuro. Se acredita que o problema é apenas bullying ou músicas pesadas, as políticas escolares irão focar apenas nesses aspectos. Mas quando se reconhece que há algo como a busca deliberada por autoridade, planejamento de terror, acesso a armamentos e falhas de prevenção, então o campo de atuação se amplia. Vigilância da ideação violenta, normas de segurança escolar, protocolos de resposta, cultura de denúncia. Cullen enfatiza que o massacre de Columbine não foi um colapso de uma vítima vulnerável, foi uma escolha de dois jovens com vontade de destruir e morrer. E nossa compreensão disso determina o que faremos amanhã. O massacre de Columbine não terminou quando os sirenes se calaram. Ele reverberou como um eco persistente nas escolas, nas delegacias, nas redações, nos gabinetes políticos e principalmente nas consciências. Aquela manhã de 20 de abril de 1999 não foi apenas o fim de 13 vidas, foi o início de uma nova era. Columbine redefiniu o que significava segurança escolar e alterou de forma irreversível o modo como a sociedade americana lidava com a violência juvenil, armas de fogo, trauma coletivo. E alterou de forma irreversível como a sociedade americana lidava com violência juvenil, armas de fogo e trauma coletivo. Nos dias seguintes ao ataque, a escola foi cercada por câmeras, investigadores, psicólogos e curiosos. Mas à medida que o sangue era limpo dos corredores, as evidências recolhidas, ficou claro que o país jamais voltaria a olhar para suas escolas da mesma forma. Antes de Columbine, tiroteios escolares eram vistos como tragédias isoladas, eventos aleatórios, frutos de mentes perturbadas. Depois tornaram-se parte de um novo vocabulário social. Lockdowns, planos de evacuação, drills de atiradores ativos. O medo ganhou um nome e protocolo. As primeiras mudanças vieram no nível mais imediato. Os distritos escolares começaram a instalar detectores de metal, câmeras de vigilância, contratar policiais fixos, os chamados School Resource Officers. Programas de prevenção ao bullying e de saúde mental foram reformulados e passaram a ser financiados pelo governo federal. O Congresso norte-americano aprovou verbas para treinamento de professores e simulações de emergência. E um novo tipo de alerta se espalhou pelas escolas, os códigos de segurança, sinais discretos que podiam ser usados por alunos e funcionários para indicar perigo sem entrar em pânico. A sociedade americana, acostumada à ideia de escola como refúgio, passou a conviver com a presença constante de segurança armada. Columbine inaugurou a cultura do safety first dentro dos muros escolares. A escola, símbolo de inocência juvenil, transformou-se em fortaleza. Mas, para muitos especialistas, essas mudanças vieram acompanhadas de um paradoxo. Quanto mais visível era a segurança, maior se tornava a sensação de vulnerabilidade. Os alunos não se sentiam necessariamente mais protegidos, sentiam-se observados, controlados e lembrados a cada detector de metal de que havia acontecido em Lilliantown. A ferida de Columbine estava aberta, e mesmo com os novos muros e protocolos, o medo vazava por entre as rachaduras. O massacre também expôs um erro fatal na doutrina policial da época. O protocolo de 1999 orientava que os agentes esperassem pela chegada de unidades táticas como a SWAT, antes de entrar em locais sob fogo cruzado. Em Columbine, essa espera custou vidas.
vidas. Os atiradores percorreram a escola por mais de 45 minutos antes de se auto-exterminarem, enquanto dezenas de alunos agonizavam presos em salas e corredores. A tragédia forçou uma revolução dentro das forças de segurança. Surgiu uma nova filosofia operacional, a doutrina do Active Shooter Response. A partir de então, os policiais passaram a ser treinados para entrar imediatamente no local de um ataque, mesmo sozinhos, para confrontar o agressor o mais rápido possível. O lema mudou de isolar e negociar para entrar e neutralizar. Essa abordagem seria aplicada e refinada aqui em inúmeros ataques posteriores, do Virginia Tech em 2007 até a Parkland em 2018. Columbine havia se tornado um manual trágico. O FBI, em parceria com psicólogos e criminologistas, também iniciou o estudo sobre o perfil de atiradores escolares. Foi a partir de Columbine que o termo school shooter ganhou contornos específicos. Jovens predominantemente do sexo masculino, com acesso a armas, histórico de isolamento social e, em muitos casos, desejo de notoriedade. Psicologia criminal abriu uma nova frente de pesquisa buscando entender e prevenir o nascimento de um novo Columbine. Mas talvez o impacto mais assustador tenha sido cultural. Columbine deixou de ser apenas um nome de cidade e tornou-se símbolo. A expressão efeito Columbine passou a designar fenômeno de imitação e inspiração entre futuros atiradores. Estudos do The Journal of the Threat Assessment and Management mostraram que dezenas de incidentes posteriores nos Estados Unidos e em outros países tiveram Columbine como referência direta. Alguns imitadores chegaram a citar Eric Harris e Dylan Klebold em diários, fóruns e vídeos, tratando-os como mártires ou ícones de revolta juvenil. A mídia, por sua vez, enfrentou um dilema ético sem precedentes: como cobrir uma tragédia sem amplificar seu poder de contágio. As exibições incessantes das imagens de Harris e Klebold, a divulgação de vídeos e diários e tentativas de entender os seus motivos acabaram por transformá-los em figuras quase mitológicas. A partir daí, surgiram campanhas de jornalistas e acadêmicos defendendo a política do non-authority: não citar nomes, não mostrar rostos, não glorificar assassinos. Columbine mostrou que o modo de contar a história podia literalmente criar novas histórias iguais. Na comunidade Littleton, o luto se transformou em permanência. Nos dias após o massacre, cruzes brancas foram erguidas no Clement Park, uma para cada vítima, e por um breve período duas para os próximos assassinos, até que familiares enlutados protestaram. Anos depois, em 2007, foi inaugurado o Columbine Memorial, um espaço circular com paredes de pedra e mensagens gravadas pelos sobreviventes, pais e professores. O tempo ajuda, diz uma das inscrições, mas nunca apaga. Sobreviventes familiares dedicaram suas vidas à prevenção. Alguns fundaram organizações de apoio a vítimas da violência armada, outros se tornaram palestrantes ou ativistas por controle de armas. Dave Sanders, o professor que morreu tentando salvar seus alunos, virou um símbolo de heroísmo e compaixão. A escola reconstruída e reaberta se esforçou para não ser lembrada apenas pelo horror, mas pela resistência da comunidade. Contudo, o legado legal e político continuou controverso. Houve processos contra fabricantes de armas e munições, questionamentos sobre as falhas de segurança, debates sobre o papel da medicação psiquiátrica e a influência cultural da violência na mídia. A política americana, dividida entre a defesa da Segunda Emenda e a urgência de prevenir novos massacres, ainda não encontrou um consenso. Cada tiroteio reacende as mesmas perguntas, e de certa forma ainda ecoa em Columbine. Hoje, mais de 2 décadas depois, a palavra continua a carregar um peso quase sagrado. Um lembrete do que acontece quando o medo, o ódio e a negligência se encontram. Columbine não foi apenas uma tragédia, foi um ponto de virada na consciência coletiva, uma ferida aberta que moldou leis, treinamentos, políticas e memórias, e que de alguma forma continua pedindo que a sociedade aprenda algo que ainda não aprendeu completo. 26 anos depois, Columbine não é apenas um episódio de violência, é um espelho. Um espelho que revela falhas institucionais, debilidades de cuidados entre jovens e uma cultura que, por vezes, glorifica a violência. As vítimas, nomes que se tornaram lembranças coletivas, e os sobreviventes que carregam feridas para a vida inteira, exigem que não apenas recordemos, mas que aprendamos. Lembrar não é repetir o horror, é abrir espaço para prevenção, diagnóstico precoce e para uma sociedade que proteja seus jovens de virar manchete de tragédia. Se você trabalha com educação, segurança, saúde mental, é pai ou mãe, pergunte-se o que estamos fazendo hoje, concretamente, para que outra escola não viva um dia como aquele. Deixe nos comentários o que você acha que pode ser feito para evitar que isso ocorra futuramente. Se você gosta de casos reais e de entender como funciona a mente humana quando chega a extremos, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, isso ajuda no crescimento do canal do YouTube e entrega para mais pessoas. Enquanto isso, preste atenção aos sinais de que algo pode estar errado e se cuidem.